Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo super importante que tenta responder uma pergunta que tira o sono de muita gente, especialmente gestores públicos. Como é que uma cidade pode se proteger de um desastre com barragem sem precisar de estudos caríssimos e demorados? É sobre isso que vamos falar, a viabilidade de uma metodologia mais simples para garantir a segurança dessas estruturas. Bom, antes de mais nada, é importante dar os créditos, né? O trabalho que a gente está analisando aqui é um projeto de intervenção do Tiago Luiz Lourençon, que teve a orientação da Ana Maria Stephan. Ele foi apresentado em 2025 como conclusão da especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um curso que, olha, tem um foco muito claro em formar profissionais que realmente tragam soluções práticas para a sociedade. E a pergunta que move todo esse projeto é essa aí, e ela é urgente mesmo. Pensa só, o que uma prefeitura, uma cidade faz para proteger as pessoas de um desastre como uma barragem quando o dinheiro é curto e não dá para bancar aqueles estudos super complexos e caros? Fica de mãos atadas? É exatamente esse o dilema. Então, para começar a entender a proposta, a gente precisa primeiro olhar para o tamanho do problema. É o que a gente vai ver agora. O desafio da prevenção e essa necessidade de ter planos que realmente saiam do papel. O ponto central é o seguinte: a lei exige que todo município tenha um plano de contingência para caso uma barragem se rompa. Só que na prática, a realidade é outra. Muitas cidades, especialmente as menores, com menos grana, simplesmente não conseguem fazer isso. Fica um abismo, sabe, entre o que a lei manda e o que a prefeitura consegue de fato executar. E olha, não estamos falando de algo hipotético, não. O risco é bem real. O trabalho traz essa tabela aí com exemplos concretos de rompimentos que aconteceram em São Paulo, tudo baseado no que saiu na imprensa. A gente vê o caso de Monte Alto, em 2016, por causa de chuva demais. Jundiaí, no ano seguinte, por uma falha na estrutura. Enfim, são vários exemplos que mostram que as causas são diversas e que o perigo está sempre por perto. Ok, o desafio está posto. Mas e a solução? Bom, é aí que o estudo apresenta uma proposta. Uma ferramenta mais simples para ajudar nessa avaliação de risco. Essa solução tem nome. É a chamada Metodologia Simplificada. Foi uma ferramenta proposta pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A ideia é genial na sua simplicidade. Criar um jeito rápido, acessível e preliminar de mapear quais áreas seriam atingidas pela água se uma barragem se rompesse. Então, o que a pesquisa queria descobrir? Basicamente, responder algumas perguntas. Primeiro, essa ferramenta mais simples funciona mesmo? É uma alternativa viável para as prefeituras? Segundo, ela consegue gerar aquela informação inicial, sabe, o básico, sobre as áreas de risco, para que os gestores possam agir mais rápido? E, claro, com muita honestidade. Quais são os limites dela? Onde ela não funciona tão bem? Certo, mas teoria é uma coisa, né? O legal desse trabalho é que ele foi para a prática. Então, bora ver como essa metodologia foi testada no campo, no mundo real. Para fazer esse teste, o pesquisador escolheu 3 casos bem específicos no estado de São Paulo. E não foi qualquer barragem, não. Ele pegou 3 que já tinham um histórico, que já apresentavam algum tipo de problema estrutural. São elas a barragem dos Motas, em Aparecida, a da usina Ester, em Cosmópolis, e a do Lago General Oscar Lopes da Silva, lá em Campinas. E o caminho da pesquisa foi super bem definido, em 4 etapas. Primeiro, como a gente viu, ele selecionou as barragens problema. Depois, usou a metodologia simplificada, com o software específico, para criar os mapas de inundação. O terceiro passo foi o tira-tima, pegar esses mapas simplificados e comparar lado a lado com os estudos oficiais, aqueles super complexos. E, por fim, a análise final. Funcionou? Quais os pontos fortes e os fracos para uma prefeitura usar isso no dia a dia? Essa comparação aqui é matadora, resume tudo. De um lado, a gente tem os estudos oficiais de rompimento de barragem. Eles são super detalhados, robustos, mas, nossa, levam uma eternidade e custam uma fortuna. Do outro lado, a gente tem a metodologia simplificada. Ela não promete o mesmo nível de detalhe, mas entrega o essencial, um primeiro mapa do risco. E o melhor, é viável com poucos recursos, é rápida e, principalmente, é algo que as prefeituras podem realmente usar. E aí vem a parte que todo mundo espera, né? O veredito. O que a pesquisa de fato encontrou e o que isso significa na prática para a segurança das pessoas. A resposta, em resumo, é sim. A metodologia simplificada funciona e é uma ferramenta preliminar muito valiosa. Mas, e sempre tem um mas, né? A eficácia dela não é a mesma em todo lugar. Depende muito do terreno, da paisagem onde a barragem está.
E é aqui que a coisa fica interessante. O estudo percebeu que a ferramenta se saiu muito bem em áreas urbanas, com rios mais retinhos, mais simples, como foi o caso de Campinas. Agora, quando o cenário era mais complicado, com rios enormes ou um relevo muito acidentado, aí ela já patinou um pouco. Chegou até a deixar de fora da simulação algumas áreas que seriam atingidas. E um detalhe técnico que fez toda a diferença. Os resultados mais precisos apareceram quando se usou uma configuração que simula o tal defeito de remanso. É basicamente fazer o modelo entender que a água não só desce reto, mas também se espalha para os lados. E a conclusão do autor é muito pé no chão, muito responsável. Ele diz com todas as letras que a aplicação tem que ser cautelosa, que precisa ser calibrada e que é fundamental comparar o mapa do computador com a realidade do local. Mesmo com esses cuidados, ele bate o martelo. Sim, pode representar uma alternativa viável para dar o pontapé inicial no planejamento de emergência. Beleza, então, para a gente fechar o raciocínio, o que tudo isso significa para a gestão pública? Por que isso é um passo à frente? O grande valor desse trabalho é justamente esse. Ele não fica só na teoria, ele mostra um caminho, uma forma das prefeituras conseguirem reforçar a segurança das pessoas, tomando decisões mais rápidas e com base em dados, mesmo quando a grana está curta. Ele fecha o ciclo respondendo aquela pergunta lá do começo. E o estudo termina, mas deixa uma pergunta no ar para todos nós, né? Como é que a gente pode continuar desenvolvendo mais ferramentas assim, acessíveis, inteligentes, que coloquem o poder da prevenção na mão de toda e qualquer comunidade, para que elas possam se preparar melhor para os desastres ambientais? Olha, sem dúvida nenhuma, é um trabalho de muita qualidade e uma contribuição super relevante para a área de proteção e defesa civil. Mostra um caminho prático para um problema gigantesco. E se essa análise ajudou a entender melhor o assunto, fica o convite para seguir o canal, curtir e compartilhar. Assim, essa informação importante chega a mais gente. Ah, e um aviso. Esta síntese que apresentamos foi produzida com o apoio de inteligência artificial.